E, professor, como que foi quando você começou? A Thelminha, né, médica, falou pra gente que dentro do centro cirúrgico, enfim, ela até tinha um pouco de vergonha, porque as pessoas julgavam um pouco, né, ela produzindo conteúdo pra internet, pro YouTube. Que ela, mesmo antes do BBB, ela já tinha o canal dela. Pra você, teve essa situação de uma situação com os outros professores, o seu vídeo lá, você com um pouco de vergonha? Aconteceu isso? Acontece até hoje. Até hoje acontece. Quando eu comecei na internet, eu ouvi muitos dos colegas de trabalho assim: na internet é só palhaçada, ninguém ensina na internet, lugar de educação não é na internet. Eu falei, não, cara, lugar de educação é em qualquer lugar do mundo, onde ela precisa estar. Ela precisa estar na internet, precisa estar no dia a dia, precisa estar em todos os lugares. Né? Então, eu sempre recebi críticas, falando que eu era só um bobo alegre na internet. Né? Isso é só palhaçada, ninguém ensina nada na internet. Eu falei, não acredito nisso. E eu comecei a ver os feedbacks dos estudantes que estavam assistindo o canal. Entendi esse conteúdo, eu nunca tinha entendido antes, agora com essa maneira de explicar eu entendi, né? Juntou a explicação do meu professor de sala com a sua e agora eu consegui entender o conteúdo. E aí, quando eu vi os estudantes dando feedback positivo, eu deixei todo mundo falar. Uhum. E aí, por muito tempo, as pessoas falavam, é isso, aquilo. Agora, antes da pandemia, a pessoa falava assim, aproveita aí que só uma ondinha, né? Essa ondinha já estava com 3 milhões de seguidores na época, né? De inscritos no canal. Então, tudo bem, acho que é a opinião das pessoas. O que aconteceu? Na pandemia, a maioria dessas pessoas que me criticaram lá atrás vieram pedir ajuda para montar um canal no YouTube. E aí eu ajudei, falei, olha, o caminho é esse aqui e tal, mas, né, nunca vai... A coisa não acontece de uma hora para outra, né? É um processo. Eu tô há 6 anos nessa construção. Foquei nos números? Não, nunca foquei nos números. Sempre foquei no conteúdo e em quem eu queria chegar, que eram os estudantes. Então, acho que isso é uma coisa importante. E as pessoas hoje estão focando, eu quero viver da internet, quero ganhar em dólar, né? Porque é isso que as pessoas pensam, né? O AdSense é dólar. Mas não é bem assim que funciona. Acho que tem um processo todo. Enfim. Eu recebi críticas muito, e ainda recebo. Tem muita gente que, por exemplo, o meu Instagram, né? Meu Instagram eu pego lá as trends do momento, faço as dancinhas lá e coloco os conteúdos de dicas rápidas. Porque, é 15 segundos, 1 minuto, né? É uma dica. Não tô aprofundando conteúdo nenhum. Sempre tem alguém lá, esse professor já perdeu a mão, fica só rebolando. Sempre tem alguém xingando lá. Falei... Sejam bem-vindos, haters. A casa é sua também. O de vocês aumenta o meu faturamento. É isso. Cara, quanto mais interação, melhor. Quanto mais você comenta, melhor. Quanto mais dislike ou você deixa melhor também, tá tudo certo. Porque o meu foco não é para essas pessoas. São para as pessoas que precisam. E eu tenho muito mais gente dando feedback positivo do que feedback negativo. Então, tá tudo certo, não tem problema. E eu já ouvia isso quando eu era professor só do presencial. Porque eu já fazia dancinha em sala de aula, violão. Então, já ouvia isso. Que, você é só um palhacinho em sala. Quando eu vim para a internet, aumentou a quantidade de pessoas, mas na proporção ainda eu tenho muito mais gente elogiando o trabalho do que depreciando. Então, eu nunca liguei. E é muito louco a gente falar sobre isso aqui, porque ontem a gente falou sobre a internet, sobre as coisas boas, as coisas ruins, enfim. E a Nathalie estava falando que estudar pela internet foi uma das coisas que revolucionou a vida dela, revolucionou a vida da mãe assim dela. Que ela conseguiu entrar numa universidade federal. Então, assim, isso é muito impressionante. E a possibilidade que a gente tem hoje com os professores fazendo isso, porque agora tem vários também, no TikTok. Tem todas as disciplinas em todos os lugares. E de mostrar um interesse genuíno por aquilo. Porque antes eu me lembro que era meio quase chato, tipo, putz, essa aula de matemática não é muito legal, essa aula de física não é muito... Era uma obrigação. E eu, por exemplo, eu nem estudo mais nesse momento da minha vida. E eu sigo um cara que ele é maravilhoso, professor de física, que faz, tipo, experimentos científicos em casa. Legal. E depois que ele faz experimento científico com, sei lá, com coisa simples, com ovo, com uva passa, ele fala o princípio físico daquilo. E eu pensei, por que as pessoas não faziam isso na minha época? Isso é maravilhoso. Sim. Provavelmente eu ia gostar muito mais de física, sabe? Porque daí é muito mais atrativo. Você vê aquilo acontecendo na hora, né? É exatamente isso. Então eu acho que existe sim esse preconceito ainda, digamos assim, porque não é entretenimento, é educação. Mas por que tem que ser separado, né? Por que não pode ser divertido? Por que aprender tem que ser uma coisa tão chata pra ser pra poucas pessoas? E tem uma coisa importante também, né? Quando você tá na sala de aula, aquele professor que tá ali é o que tem pra hoje, né? Agora, com a internet, você tem o que tem pra hoje, mas você tem a possibilidade de somar ainda, né? O que tá na internet. Então, é óbvio, né? Que a pessoa chega no meu canal, entendi o conteúdo agora. Não é que entendeu agora. O professor de sala fez o trabalho dele de ensinar, só que ele quis procurar um professor diferente. Então, acho que essa vontade da pessoa de ir atrás também faz toda a diferença. E aí, é óbvio que ela vai encontrar lá o professor
Oslen ou outro professor vai juntar com a explicação do professor de sala. Porque a gente não pode também tirar de campo o trabalho do professor que está no presencial, que é muito importante. Né? Porque nem todo professor vai vir para a internet. E nem todo professor da internet vai ficar também no presencial. E faz parte, tá tudo bem. Mas eu acho que se conseguir juntar as duas coisas, vai ser o melhor dos mundos. É importante ter possibilidade, né? Exato. Que é uma coisa que a gente não tinha antes. Exatamente. Isso eu acho muito legal. E professor, como que foi a pandemia? Quando chegou ali a pandemia, eu quero muito saber do seu ponto de vista, né, pessoal, assim, do seu trabalho e tal, e qual foi a sua visão, assim, disso no Brasil mesmo, né, o impacto disso no Brasil, o impacto que a gente vai ver talvez daqui a alguns anos, né, nem hoje a gente tá vendo, mas a gente vai ver daqui a pouco. Como foi? Cara, assim, acho que tivemos algumas questões na pandemia, né? Primeiro, falando de escola pública, a gente sabe que a gente não teve nada, né? A gente não teve aula, não teve suporte. Tem muita gente de escola pública que não tem uma TV em casa, não tem o que comer em casa, como é que vai ter um celular em casa para estudar, uma televisão para assistir algum tipo de aula. Então, assim, temos um problema social aqui que é muito mais profundo, sabe? Se a gente entrar nessa seara de discussão, é muito mais profundo o problema social em relação à escola pública. E aí aconteceu uma situação na escola pública que não pode reprovar ninguém nesses 2 anos. Tiveram que aprovar todos os alunos. Sendo que eles não tiveram aula, cara, a gente tem 2 anos para uma geração inteira que eles não tiveram conteúdo. O que vai acontecer? Esses alunos vão ficar com déficit por muito tempo ainda. Por muito tempo. Porque se eu tô lá no meu 3º aninho, né, eu não tive o 3º ano, eu não tive o 4º ano, e agora em 2022 eu vou pro 5º ano. No 5º ano ele já tem que estar alfabetizado, já tem que estar fazendo muitas coisas que ele não vai estar preparado. Então aí a gente já tem uma noção do furo que está acontecendo, né, em relação à educação, especialmente a pública. Né? Por quê? Porque a expressão tipo, porque na escola privada ele ainda tem um pouco mais de suporte, os alunos têm outro tipo de realidade. Por exemplo, eu vivenciei lá no Paraná, sou de Curitiba, pessoas que iam à escola pegar o material escolar porque a escola estava fornecendo também uma cesta básica. Então, quer dizer, o chamariz da escola para que as pessoas fossem pegar o material era a cesta básica. Porque muitas vezes aquele estudante está indo para comer, porque é a melhor refeição que ele tem no dia na escola. Né? Então, assim, o buraco é muito mais profundo, muito mais embaixo, né? A gente vai entrar numa discussão social que não vai se resolver tão cedo, né? Infelizmente, eu não vejo uma luz para isso, né? Não vejo uma luz para isso. Acho que, assim, a gente tem muitos anos para caminhar para melhorar essa escola pública. E aí eu falo não só de estrutura, mas também de preparo dos professores, né, de preparo de material, preparo de material humano mesmo para dar conta de tudo isso, sem contar na valorização, que não vou entrar no financeiro e econômico, que a gente já falou sobre isso. Então, acho que, assim, pensando na escola pública, a gente está com uma mazela, assim, uma ferida enorme para curar nos próximos anos, que eu não sei como vai ser feito, sabe, assim, qualquer governo que esteja à frente vai ter um trabalho muito difícil, porque a escola pública, ela tá gritando por socorro faz muito tempo, né? Então, acho que em relação a isso eu vi acontecer durante a pandemia. Para quem teve um mínimo de suporte, né, para quem tinha acesso à internet, foi engraçado, porque canal de educação, ele só tem visualização quando tem aula. Se não tem aula, não tem visualização. Então, no meu caso, né, o canal, agora 2020 não está tendo aula, teu canal vai bombar. Não, porque o aluno vem pro meu canal para tirar sua dúvida. Com a dúvida, né? Se não tem aula, ele não tem dúvida. Se ele não tem dúvida, ele vai assistir vídeo de entretenimento, de game, ele tá de férias. E aí o canal fez assim, ó. E foi por isso que eu consegui, exatamente em 2020, fazer essa virada de chave, de colocar o entretenimento na frente com educação como pano de fundo. Eu tive que me reinventar já dentro da internet, né? Porque já foi uma reinvenção para entrar na internet. E agora eu tive que me reinventar dentro da internet, em que eu fiz alguns quadros misturando coisas que estavam faltando no mundo, digamos assim. Futebol, né? Era uma paixão nacional, parou no mundo todo. E a escola também parou. Falei, bom, vamos juntar as duas coisas. E aí, em junção, isso foi até um projeto muito bacana, que foi bem quando eu cheguei até a Play 9, né? Play 9 hoje é a minha agência, e eles me ajudaram a criar esse quadro, que é o quadro Batalha de Hinos. Eu peguei hinos de time de clube de futebol, fazia leitura, interpretação, compreensão e vocabulário do hino. Então eu peguei lá, vamos lá, São Paulo e Santos. Fazia o clássico Sansão. Então, leitura, interpretação, compreensão e vocabulário e análise sintática do hino do Santos. Fazer a mesma coisa com o hino do São Paulo. E aí, qual que é o hino mais bonito? Comenta aqui embaixo. Ou seja, trabalhei com entretenimento
como pano de frente. E aí eu comecei a trazer de novo pessoas pro canal, porque eu peguei algo que era muito comum, mexi com as torcidas e mexi também aí com essa parte de o vocabulário e tudo mais, interpretação de texto, e eu consegui resgatar o público nesse processo. Então, primeiro semestre de 2020, eu fiz acho que 12 embates, assim, que foi o que resgatou o canal, porque o canal tinha feito uma queda gigantesca, assim. Nossa. E aí, depois disso, as escolas particulares começaram a dar algum tipo de retorno de aula, tal, começaram a tentar fazer alguma coisa, e aí o canal começou a retomar, mas foi a virada de chave que eu fiz para esse edutainment acontecer, e aí até hoje a gente está nesse processo. Então foi bem interessante, mas a pandemia deixou, assim, uma ferida gigantesca, né? Não só na educação, né? Nas nossas vidas de modo geral, né? Nas nossas vidas de modo geral. Assim. Então, a gente vai levar algum tempo ainda resgatando tudo isso, reconstruindo, de todas as áreas, assim, emocional, pensando no emocional também dos próprios estudantes, né? Sim. Porque a relação social dentro da sala de aula do colégio é muito importante. E tanto que muita gente fala assim, vai acabar a escola presencial. Não vai. Não pode acabar a escola presencial. Né? Porque esse convívio social é a preparação para a sociedade maior. São tantos fatores, a gente precisa disso. O relacionamento humano é uma das coisas que você precisa aprender. Exatamente, né? Lidar com o outro, saber ganhar, saber perder, saber ajudar, saber ter empatia, né? A empatia começa dentro da sala de aula, quando o teu amigo foi mal na prova, você vai lá dar pra ele chorar. Entende? Então, assim... Saber lidar com todas as emoções. Essas emoções, tudo isso está dentro da escola. Então... A escola precisa existir também para isso. Então, mais esse buraco emocional, né, para todo mundo ter que lidar no futuro. Essa geração toda que teve esse impacto aí, a gente vai ter que cuidar muito ainda para os próximos anos.